O Tifto 85, de fato, é o melhor capim? É o mais nutritivo? É o que produz mais? Se você quer saber, fique até o final do vídeo e a gente vai esclarecer se o Tifto é o melhor e é o único que deve ser plantado. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Você quer estar por dentro de todas as informações sobre pasto de aras, produção de feno? Então, gente, se inscreva no nosso canal. Ó, gente, é o maior canal da América Latina sobre esse assunto, hein? E também comente aqui embaixo a respeito dos nossos vídeos. Olha, eu leio e respondo todos os comentários que eu recebo. Ó, com certeza, o Tifton hoje é a forrageira mais utilizada em aras e produção de feno. E por quê? Porque ele tem um potencial de produção muito bom, sem dúvida, porque tem um valor nutritivo muito bom, porque é agressivo no seu crescimento, tá? Ele fecha a área rápido, é agressivo. E em termos de pastejo, é o que aguenta maior pisoteio, o casco em cima entre todas elas. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara, ele não é o único capim para aras ou para a produção de feno que existe, porque existem outras boas opções. Por exemplo, uma das opções que eu gosto muito de trabalhar, principalmente se é produção de feno, é na outra grama bermuda, muito parecido com o Tifto 85, que chama-se Flora Kirk, ou como se pronuncia, Flora Kirk. Ele é uma grama bermuda, muito parecido com o Tifto 85. Mas qual que é a vantagem? Eu coloco para você 3 vantagens. Primeira vantagem, quando a pessoa vai fazer o feno e entra num período de chuva, ele não consegue cortar e o capim passa do ponto, o Tifto 85 ele engrossa o talo, ele fica taludo e forma aquele feno, o tal do feno taludo. É um feno feio, um feno áspero, né? Que tem muito talo em relação à folha, que tem até um valor menor no mercado. O que é interessante é que o Flora Kirk, mesmo que ele passe do ponto de corte, ele entrou no ponto de corte, começa a chover e chove, você não consegue cortar, o Flora Kirk ele não engrossa o talo. Ou seja, um Flora Kirk passado é muito mais bonito e inclusive com melhor valor nutritivo do que um Tifton passado. O fato dele não engrossar o talo, ele mantém a relação folha e talo muito mais adequado do que um Tifto 85. Ora, veja só a estratégia que eu recomendo para os meus clientes. Você vai fazer uma área de feno, você coloca 70% de Tifton e 30% de Flora Kirk. Olha que interessante essa combinação. Porque se chega na época da chuva e você não tem janela suficiente para cortar o capim, o que eu recomendo? Corte o Tifton. Dê uma janela, corta o Tifton. Não deixe o Tifton ficar muito velho, porque ele vai engrossar e vai dar um feno feio. Enquanto isso, deixa lá o Flora Kirk. A hora que der você corta, porque ele ainda vai dar um feno bonito. Tá? Ou seja, o Flora Kirk é muito importante se usar nessa estratégia de qualidade do feno. Outra vantagem do Flora Kirk é que das gramas bermudas é a que mais tolera solo encharcado. Não aquele solo que vai ficar com uma lâmina de água, mas sabe aquela várzea seca que a gente fala, mas aquele lugar mais úmido? Olha, é muito visível a diferença do Flora Kirk em relação a Tifton. O Flora Kirk, ele produz muito mais, ele sente muito menos essa questão aí. Então, se você vai fazer o plantio numa área úmida, com certeza o Flora Kirk é a melhor opção. Além do que, tanto o Flora Kirk quanto também o Gigs, que é outra grama bermuda muito parecida, ele consegue ter um crescimento superior mesmo na época mais fria do ano. Ou seja, falar que só Tifto 85 é o melhor de todos e que só devo plantar ele, não. O que a gente deve saber é como fazer uma estratégia colocando uma mistura delas. Tá? É aquela famosa frase, nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.